traga clareza para ela, ela também tem a responsabilidade de entender o homem. Vice-versa, não é responsa só de um ou de outro. Então, essa trocação de comunicação errada dentro de relacionamentos sérios ou não, enfim, nada mais é do que um egoísmo, né? Porque eu quero ser entendido, pronto, acabou. Tá. Mas eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, vamos lá. O que que você pensa sobre isso? O que que você sente sobre isso? Entender que a mulher talvez vai ter uma linguagem, às vezes, mais subjetiva, então ela precisa falar mais sobre sentimentos e buscar falar menos sobre ideias, porque nem sempre o tico liga com o teco. Certo. Tem uma pergunta sobre isso, por exemplo. A mulher gosta do cara que fala mais ou menos? Menos. Menos? Ela gosta de falar dela, né? Ela gosta Na mais de real, ser todo ouvida? mundo gosta de falar sobre si, né? Na real, a real é essa. Tá. Só que eu falo pro cara que quem tá no poder, quem tá no comando de uma conversa é quem tá fazendo a pergunta. Quem tá fazendo mais pergunta. Sim, Porque ali sim. você tá conduzindo a pessoa pra onde você quer. Aham. Agora, se você tá só respondendo, você tá sendo avaliado. Qual é um dos maiores medos do ser humano? Ser Rejeição? avaliado. Estar sendo avaliado. É um medo de rejeição, aí existem outros medos por trás. Por que tanta gente chega na... Quem aí nunca, pode falar aí nos comentários, chegou na escola, na época de escola, você era até um cara que sabia muito, mas chegava na hora da bendita da prova, não lembrava, dava o branco, porque estou sendo avaliado, eu tenho conhecimento, mas quando eu chego na posição de estar sendo avaliado, eu dou um reset na minha mente, eu crio assim, um bloqueio pela sensação de estar sendo avaliado. Então o que eu ensino pros caras é, você não tá ali pra ser avaliado, querido. Você é quem vai avaliar. Inverte isso. Quando você inverte isso, inclusive, se gera-se outros efeitos e aí vai. Tá. Mas aí a mulher gosta. Você tinha perguntado... A mulher gosta do cara que fala menos, Fala então. menos. Ah, com certeza. Por quê? Eu- Aí, mas chega em outras vertentes. Aí chega em Ah, em outros esquemas, né? bom. Porque a partir do momento que ele começa a conduzir a conversa, a ele fazer mais perguntas, e eu quero até saber a opinião de vocês. A partir do momento que ele começa a conduzir a conversa, ele começa a fazer as perguntas, e inclusive se ele usar algumas perguntas estratégicas mais avaliativas, essa mulher ela começa a perceber que esse cara não tá na mão dela, como ela tá acostumada. Então, ela começa a se sentir avaliada, não tá mais ela avaliando. E ali sim essa mulher olha esse cara com um olhar de desejo completamente diferente do que ela olhava para os outros caras. Isso é muito interessante. Ela começa... Você tá querendo dizer assim, você tocou dois pontos que me trouxeram na cabeça, que foi o seguinte. Você falou sobre poder. Você me deu a entender que o homem tem que estar numa posição de poder. Nessa circunstância. Que a mulher vai achar... Na minha opinião e na minha avaliação profissional, inclusive biológica, com fundamentos biológicos, sim. Eu não quero... o que tem de mais... Pra mim é o que tem mais... É o que traz mais conforto para ambas as partes. Porque assim, ó, rapaz, vocês vão perceber que... eu não puxo você bandeira fala, pra nenhum desculpa lado só pra outro. interromper. Quando você fala em posição de poder, Posso você... abrir Pode. Pode. Por que abre? Eu vou abrir essa aqui que tá mais gelada. Eu vou abrir vou pra tomar você. essa daí também. Quando você estabelece que um poder é mais acentuado por um lado, você pressupõe hierarquia. Simples, né? Certo. Aham. Então, você está dizendo que o homem ele tem que ter voz de poder, posição de poder, atitudes de poder, assim por diante? O que é poder pra vocês? Porque Poder... assim, ó, né? Vamos lá, vamos alinhar. É a capacidade Alinhar a dele, visão. é a capacidade dele de fazer com que, de uma certa forma, a sua vontade aconteça. Prevaleça. Entendi. O que você pensa que é sobre poder? Você concorda com ele? Então, o meu principal ponto era sobre a hierarquia. Pressupõe hierarquia, mas assim, o poder ele tem algumas consequências que assim, você pode mais, é óbvio, e também você tem mais responsabilidades, só que você tem mais privilégio também. Será? Eu acredito que sim. Eu acredito que, assim, ó, tanto quem tá em posição de submissão, quem tá no poder, tem as suas responsabilidades, só que são coisas diferentes. São obrigações diferentes. Porque quem tá na submissão Mas há um nível também hierárquico deve-se ter obrigações. Ninguém tá isento disso, sacou? Sim, mas assim como a hierarquia no poder também, há um nível de menos para mais, na responsabilidade há um nível de menos para mais também. Perdão. Você pode reformular isso? Eu tava Sim. entretido com o negócio que rolou. Colou o negócio. Mas assim, o que eu quis dizer é o seguinte, mais poder pressupõe hierarquia, pressupõe que há um grau, há um degrau, de mais para menos. Mesma coisa responsabilidade, há um degrau de menos para mais. Porque eu acredito assim, ó, que todo mundo tem que ter função. A gente tá sentado aqui agora. Vocês dois são, né, os hosts do podcast. Sua esposa tá ali cuidando da parte audiovisual, o Du locou o espaço. Não sei se eu tô falando certo, tá? Mas é só pra dar um exemplo. Todo mundo tem uma função.
E eu acredito que toda comunidade, por menor ou maior que seja, toda aglomeração, ela tem que ter um ordenamento. Uhum. Então a gente precisa ter um líder, ter alguém que está tendo uma visão macro sobre aquilo e ele conseguir dar o direcionamento. Aí até volta num comentário que você fez lá sobre o homem, às vezes a mulher tem uma visão micro, ela quer que o cara repare no cabelo Detalhes. que tá com uma mecha que antes não tava, ou num cacho que antes estava liso, sei lá, coisas nesse sentido, e que às vezes o cara vai ter uma visão mais macro. Na PNL a gente fala muito sobre isso. Há pessoas que têm uma visão micro, eu lembro até que quando eu fui a primeira vez no Du, o assento aqui, a cadeira, ela tava com purpurinas garradas, Normal. assim, né? Aí eu falei assim, isso não vai sujar. Ele, caraca, você enxergou isso aí e tal. Eu falei assim, filho, eu enxergo um fio de cabelo caindo lá no chão. Minha visão é mais micro. Eu, na época que trabalhava com comportamento animal, eu trabalhava com passarinho. Então eu enxergava um passarinho deste tamanho no meio da árvore lá no Cafundel do Judas. Uhum. Mas isso também não é que um homem não pode ter visão micro. Ele pode ter e ele pode desenvolver também. Sim. Porque é aprendível. Não é essa palavra. Mas pra Gente, mulher é acabei de uma inventar. aptidão natural, isso quer dizer. É mais natural pra mulher. Não quer dizer que não tem mulher que seja mais macro. Existe também. A gente tá falando de estatística, tá? A gente não tá falando Certo. de uma coisa engessada, né? E o homem tem esse papel de líder de uma forma natural. Então, não é forma natural e a gente já não pode dizer. Eu acredito muito que está nos instintos primitivos do homem. Falando assim, né? De uma forma mais natural. compreensível. É, natural, porque assim, ó, o que eu interpreto como Eu natural discordo. para o público? Só um minutinho. Sim. O que eu interpreto como natural para o público? Porque o cara, que às vezes é mais inseguro, que não tem habilidades sociais bem desenvolvidas e que talvez ele se sinta podado com isso e mal sucedido nisso desde a infância, ele não vai ouvir isso como natural. Mas eu até falo para os rapazes que assim, ó, a natureza explica tudo. Observa como que a natureza se comporta. Nós fazemos parte dela. Então tá aqui, ó. Tá aqui dentro, só precisa resgatar isso. Então, eu acredito sim que um homem numa posição de liderança é melhor para ele Tá. e Concordo. é melhor para a mulher também, por mais que, né, atualmente não se admita tanto isso. Sim, mas eu não concordo que o homem ele tem uma naturalidade em ser líder. Eu acho que é o contrário. O homem ele tem uma naturalidade em seguir, na maioria das vezes. Mas ele vai seguir outro exceção- homem. Ele Sim. não vai seguir uma mulher. Então, Sim, exato. todo mundo, na real, que todos nós temos um mentor, né? Conscientemente ou não. Inclusive, mulheres também têm mentoras. Uhum. Então, isso daí já faz parte do nosso ciclo evolutivo no sentido de aprendizado. Nós temos um mentor. Então, esse homem ele vai seguir um mentor, mas isso não quer dizer que dentro do que cabe a ele não seja líder. Ah, mas aí... Entendeu? assim, Ele vai seguir, mas ele vai seguir para outras coisas. Então, o que eu tô falando é no que se tange é que aí você está estendendo o sentido da liderança. Se você fala liderança é uma habilidade. Você Uhum. pode desenvolver ela. Sim. Existem informações para isso. Se desenvolver como líder. Se estamos falando de uma sociedade governamental, dois sócios, ou uma família, aonde que esse homem vai ser líder? A gente está falando mais no sentido da família, certo? Mas na vida dele, para o desenvolvimento dele, ele vai ter um mentor que ele vai seguir, que ele vai se inspirar, que ele vai aprender. E quem Uhum. sabe um dia ele também não se torne um, né? Uma coisa não exclui a outra. Aproveitando que Certo. um Foi isso termo que você usou. Não, Fez mais ou menos, sentido? fez sentido. O que eu quis dizer é que, assim, eu não acho que o homem tem uma tendência a ser líder, porque eu acho que a maioria dos homens vão seguir um líder. O cara que é líder de vários homens é exceção. Então, pra mim, os homens têm uma tendência, na verdade, a seguirem outros homens. Tá, então você não falando serem sobre ele líderes. ser líder de A outro li- homem. A liderança, na verdade, no homem é algo escasso, não é algo comum. Se a gente for falar do que está acontecendo atualmente, a gente vai falar que realmente não está extremamente comum. Eu acho que Claro sempre não. foi. A maioria dos não. homens na sociedade, eles são números, eles são operários, eles são trabalhadores, eles seguem, eles não são líderes. Mas quais são os Exército. maiores líderes que a humanidade já teve? Foram homens. Pequenos, sim, mas Mas é óbvio, gente, porque um líder, ele não é vai... uma parcela pequena. Não vai em qualquer sociedade, seja filantrópica, seja comunitária, cidade, estado, país, não importa. É família, empresa. Sempre tem pessoas sendo lideradas, um número maior e um único líder, porque não são vários líderes. Então, de fato, vão ser poucos. Sim, o que eu quero dizer, trazendo para os meus termos, a maioria dos homens tem mais tendência a serem betas do que alfas, interpretando alfas como líderes. A maioria dos homens tem mais tendências a serem mais submissos do que dominantes, normalmente falando. Infelizmente, eles perderam isso. Mas aí eu concordo que está no nosso DNA, né? Humano. Nosso, quando eu falo no humano, né? Tem um Certo. comentário sobre isso. Por exemplo, pra mim, não é nem a questão de se existem mais ou menos homens alfas de betas. É mais importante a cultura que o formou.
De onde veio esse cara líder e de onde veio esse cara beta. É o que a gente estava falando antes. Então, sobre o assim, desenvolvimento por que dele. que os homens estão assim? Porque provavelmente a cultura que tá formando ele dessa forma. O meio ao qual ele tá inserido tá betalizando esse cara mais do que antigamente você tinha meios que, digamos, de alguma certa forma, alfalizavam os outros, entendeu? Então acho que a mudança tá mais cultural. E aí por isso que a gente vê diferenças de questão. Eu acho que, por exemplo, por mais beta que o cara fosse, se ele tivesse lá no tempo onde, sei lá, a gente pega lá no Império Romano, onde todo mundo podia ser um general, onde morria todo mundo, né? Todo mundo morria o tempo todo. Então morria um general, aparecia outro. Por quê? Porque eles tinham uma cultura. E eles já estavam preparados para isso. Isso, né? Já eles tinham métodos, eles tinham uma carreira, eles tinham formas de você se tornar um grande guerreiro. E todo mundo acreditava que, de uma certa forma, todos ali eles eram capitães, entendeu? Eles tinham seu pelotão. A verdade então, é que a gente não tem líderes de estrutura, alguma né? forma. A gente não tem estrutura hoje para isso. Tudo Para isso vários perdeu. homens serem líderes. A gente não tem Não. uma estrutura para isso. A sociedade não se organizou dessa forma. Então, de fato, vão ser poucos. Aproveitando o Imagina entrar em política aqui. É. Ele já me deu uma coceira Não, ali. a política não dá, não.